Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Já fiz vários vídeos aqui indicando pra vocês e-books disponíveis no Kindle Unlimited, mas fazia tempo que eu não fazia, uma lista desse tipo, então pra aproveitar que essa semana tá rolando o Book Friday na Amazon, tem 3 meses de Kindle Unlimited por R$1,99, trouxe uma atualização das indicações e esse vídeo vai ter 50 livros disponíveis no catálogo. Se você nunca assinou Kindle Unlimited, não conhece, ele é uma espécie aí de Netflix de livros. Você paga um valor mensal, tem acesso àquilo que está disponível no catálogo, nem tudo da Amazon tá lá, mas tem muita coisa bacana. Às vezes essa promoção de 3 meses por R$1,99, ela só fica disponível para novos assinantes, mas o meu conselho é, caso você não esteja conseguindo assinar, tente ao longo aí desses próximos dias, porque a Amazon costuma liberar para que mais pessoas possam assinar. E se você já tiver com a sua assinatura ativa no valor mensal de R$19,90, minha dica também é que você tente cancelar a assinatura, porque muitas vezes a Amazon oferece a renovação pelo valor promocional, então vale fazer o teste. O link para assinar tá aqui no box de informações, bem como também o link com a lista reunindo todas as indicações que eu vou fazer aqui no vídeo. Além dessas indicações, a lista tem também vários outros livros, então tem muita coisa lá para vocês poderem pegar de dica. Lembrando que assinando pelo link que tá aqui, fazendo compras através dos links que eu disponibilizo para vocês, vocês dão uma comissão que ajuda demais o meu trabalho, então muito obrigada por isso. E eu selecionei nessa lista aqui gêneros diferentes, mas mais voltados àqueles que eu já costumo fazer leitura. Então vocês vão encontrar comédias românticas, romances de um modo geral, thrillers policiais, psicológicos, contos, novelas, ok? E já começando então pelas comédias românticas, é claro que eu não poderia deixar de indicar pra vocês o meu próprio romance, que é o Escrito nas Estrelas, meu romance de estreia. É uma comédia romântica bastante leve e divertida, com uma protagonista passando por uma jornada de descoberta do amor próprio, e ele tem uma pitada aí também de astrologia, e minhas outras histórias também estão disponíveis no Kindle Unlimited para quem quiser conhecer. Uma comédia romântica nacional, que também é uma das minhas queridinhas, A Invenção de Nós Dois, da Débora Strogo. Vai trazer romance de conveniência, são 2 personagens que trabalham numa editora, então é um livro também que fala sobre livros. Ele é continuação de Repente Nós Dois, mas são histórias independentes. Eles fazem parte de um mesmo universo, não são histórias conectadas, você pode ler sem ler o outro. Também é uma história deliciosa, divertida e com romance fofo. Nesse mesmo esquema de comédia romântica também brasileira, Velha Gata do Apartamento 34, é uma história também muito divertida de uma mulher passando por esse processo de empoderamento. Ela vai se envolver com um cara que mora no mesmo prédio que ela vai adotar uma gata, que é uma gata que já é velha, super rabugenta. Também é um livro muito divertido e com uma história muito gostosa de se ler. Sol em Júpiter, da Lola Salgado, também é uma comédia romântica muito divertida, que a gente tem como protagonista uma youtuber, e o livro vai falar muito dessa questão das aparências, da falsa vida que a gente é levado a acreditar, questionar o que tá por detrás, e tudo isso em meio a uma leitura também que é muito fluida, muito divertida, e aqui a gente tem uma pitada um pouquinho mais caliente, mas ele não chega a ser um romance erótico. 4 Minutos, da Vanessa Pérola, também é uma comédia romântica, uma escrita gostosa, leve, divertida, e vai trazer um romance se passando no meio da pandemia entre 2 pessoas que ficam quarentenadas juntas. Uma Mentira Imperfeita, da Beatriz Cortes, também traz uma protagonista passando aí por esse processo de busca de identidade, de amor próprio. É uma protagonista que ela vai fingir ser uma pessoa que ela não é e depois vai se enrolar pra conseguir sustentar essa mentira. Lendo de Cabeça pra Baixo, da Joe Platt, também traz um romance bastante leve, divertido, que parte de uma protagonista que foi abandonada no altar e agora ela tem que lidar com essa nova fase da vida dela. O Bom Partido também é uma comédia romântica e ele é uma releitura contemporânea de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Algo interessante aqui é que a gente tem personagens mais velhas, a protagonista, se eu não me engano, tá perto dos 40 anos ou já fez 40 anos, e eu gostei muito de como a autora transpôs a história original pra essa releitura contemporânea. O Jogo do Amor-Ódio, da Sally Thorne, foi uma das leituras mais gostosas que eu fiz esse ano. Ele é daqueles livros que, na verdade, tem vários probleminhas, assim, se a gente for pensar na relação do casal principal. Eles têm várias atitudes questionáveis, mas é aquele livro que eu me rendi, porque a história foi tão gostosa de ler que eu comprei completamente. Aquele livro que dava frio na barriga, sem contar também que ele é bem divertido quando você embarca na onda dele. Veleiros ao Mar, da Sarah Mason, ele é um dos livros mais diferentes da autora. Eu conheci a escrita dela por Um Amor de Detetive. Os outros livros dela são comédias românticas bem típicas, e nesse caso a gente foge disso. A gente tem um livro que ele vai abordar vários personagens diferentes. Cada personagem participa de uma competição de vela, e isso é muito gostoso na história porque é um ambiente bem diferente, mas ele vai ter uma escrita mais vagarosa, ele vai focar bem no desenvolvimento
desenvolvimento de cada um dos personagens. Essas histórias estão todas entrelaçadas, então ele é um livro mais devagar, mas que ainda assim tem uma escrita muito leve, que eu gostei muito de como a autora trabalhou essas histórias e personagens diferentes. E aí, fazendo a transição para os thrillers, a gente tem A Garota de Papel, do Guillaume So. Ele vai trazer essa história que vai misturar suspense com romance, com aventura. A gente tem um autor que tá com bloqueio criativo e ele recebe a visita de uma personagem dos livros dele falando que se ele não continuar escrevendo, ela vai desaparecer do mundo. Fantasia e realidade se misturam demais nessa história. Um thriller policial, também protagonizado por um escritor, é O Jogo do Rato, do Denis Vinicius. Aqui esse escritor recebe por e-mail uma ideia de uma história e depois ele descobre que essa história na verdade está acontecendo, que tem um criminoso à solta. É um livro extremamente ágil e que me surpreendeu muito, mesmo comigo descobrindo quem era o assassino. A Garota no Gelo é o primeiro livro da série da detetive Erica Foster, do Robert Brinza. Ele é um thriller policial bem típico, em que a gente vai ter essa investigação policial, a figura da detetive, né, passando pelos problemas pessoais. E o Robert Brinza também tem essa escrita que é bastante ágil, e embora sejam livros falando sobre crimes, ele não traz histórias que sejam assim tão pesadas, com muitas descrições incômodas e tal. Um dos melhores thrillers policiais que eu já li é O Viva para Contar, da Lisa Gardner. Ele traz uma história um pouco mais pesada, um pouco mais densa, porque ele tá falando de transtornos mentais em crianças. Então o livro tem passagens que abalam bastante, mas a história como um todo é muito bem construída. A gente tem a narrativa de 3 mulheres, né, e as histórias delas se conectando. Também da Lisa Gardner, Bem Atrás de Você faz parte de uma série policial da autora, mas você pode ler o livro de maneira independente. A Lisa Gardner escreve muito bem e eu também gostei muito de como ela conduziu aqui a investigação, de como ela trouxe a temática também familiar. Eu acho que esse lado pessoal da vida dos protagonistas é muito forte nessa história e foi um dos pontos que eu também mais gostei de encontrar aqui. O Livro dos Espelhos, do Io Kirovich, vai trazer um mistério a partir de um manuscrito, né? Então o escritor, ele começa a escrever um livro falando de algo que aconteceu com ele enquanto ele estava na universidade, mas esse autor acaba sendo impedido de continuar escrevendo a história. E a gente vai ter a história narrada numa primeira parte por esse agente literário e pelo manuscrito que ele tá lendo, a segunda parte pelo jornalista e a terceira parte pelo investigador. É uma leitura bastante leve, mas que deixa a gente muito instigado pra saber qual vai ser o desfecho aí de toda a história, indo mais pro lado psicológico, que vai ter uma mescla sobrenatural. As Gêmeas do Gelo, do S.K. Tremaine, vivo indicando pra vocês. A gente tem um casal que tem 2 filhas gêmeas, uma delas morre e depois de 2 anos dessa morte, a menina que sobreviveu diz que na verdade os pais se confundiram. Quem eles acharam que tinha morrido tá viva e a que eles achavam que tava viva é a que tá morta. Também com um lado psicológico muito forte, Nem Tudo Será Esquecido, da Wendy Walker. A gente tem uma jovem aqui que foi violentada sexualmente e os pais dela optaram como tratamento que ela tomasse uma injeção que fizesse com que ela esquecesse de tudo daquela noite, mas as consequências do trauma continuam presentes no inconsciente dela. E aí parte do livro tem a ver com a gente realmente reconstituir os fatos e entender o que foi que aconteceu naquela noite, já que ela não tem memória sobre aquilo. E ele tem essa presença psicológica muito forte. Esse é um dos pontos principais do livro e foi uma das coisas que eu mais gostei na história. Também pro lado psicológico, misturando com o lado investigativo, mas é um livro com bastantes gatilhos, então fica o alerta por causa disso, porque é uma leitura pesada. O Jardim das Borboletas, da Dot Hutchinson. Esse livro é o primeiro de uma série, o segundo também tá disponível no Kindle Unlimited, o terceiro e o quarto não foram traduzidos pro português, mas eles estão disponíveis também em inglês. Cada um dos livros pode ser lido de maneira independente, porque cada um deles traz um caso diferente. E nesse primeiro, o livro já começa com um grupo de garotas que tinha sido sequestrada e mantida em cativeiro, sendo resgatadas. E o livro vai ser conduzido pelos depoimentos que uma dessas garotas vai dar. Só que essa garota não parece ser alguém tão confiável. E aí, deixando os thrillers de lado, passando para os livros jovem e adulto, Dumpling vai trazer uma leitura muito leve, muito gostosa, e que vai trazer um tema extremamente importante. A gente tem como protagonista uma garota que é gorda e que ela se inscreve num concurso de beleza porque ela quer provar que ela tem tanto direito de estar lá quanto todas as outras garotas. E é aquele livro que vai trazer uma sensação de empoderamento e de amizade, de sororidade muito forte. Eu gostei muito de como a autora trabalhou os conflitos da protagonista, a relação que ela tem com a mãe e as dificuldades que são típicas dessa idade, inclusive estranhamentos, né, com a melhor amiga. Um livro também jovem adulto e protagonizado por uma protagonista gorda, O Amor Plus Size, da Larissa Siriani, que a gente tem a Maitê também passando por esse processo, né, de superar todas as inseguranças, vai discutir muito a questão da gordofobia e também dos transtornos alimentares. E O Homem da Casa 7, da Mariana Cardoso, é um livro jovem adulto protagonizado por 4 jovens
personagens diferentes. É um livro que vai misturar aventura, suspense, tem passagens que são mais emocionantes. Gosto muito da sensibilidade da escrita da Mari. Indo pros romances de época, Diga Sim ao Marquês é o segundo livro da série Castles Ever After, da Tessa Dare. Tem vários livros da autora disponíveis no Kindle Unlimited. Esse foi o único livro dela que eu li. Na verdade, eu me confundi. Eu achei que esse livro era o primeiro dessa série e é o segundo. E só por isso já dá pra ver, então, que você pode ler os livros de maneira separada, porque também cada um vai trazer uma história diferente. A Tessa Dare traz muito bem essa combinação de romance com pitadas sensuais. Já um romance de época que não tem nada de divertido, na verdade é um livro bastante sofrido, é o Amor de Redenção. Todos os conflitos emocionais, principalmente que ela passa, é tudo muito doloroso, mas é muito bonito de ver como a autora trabalha tudo isso. Vale dizer que ele é um romance cristão. Outro livro também que, pelo menos na primeira metade dele, é um livro bastante sofrido, que ele vai ter gatilho pra violência, pra abuso, é tudo aquilo que eu não disse. Ele é um livro histórico também, mas ele se passa já no século XX, ele vai transitar entre as décadas de 1970 e 1930. Na década de 1970, a gente tem uma mulher que encontra uma carta escrita em 1930 e ela resolve investigar esse passado. Gostei demais dessa conexão entre as duas épocas e de como, ao final, a história acaba sendo muito bonita. A Estrada para São Paulo, da Mariana Chazana, se passa no século XIX, com dois jovens que foram trazidos à força da África para o Brasil, foram escravizados e eles foram separados. A história de ver tanto o crescimento desses dois irmãos separadamente e a busca dos dois em se reencontrar. O livro também é bastante forte e a escrita da Mariana Chazanas é lindíssima. Se passando aí nos anos 1940 e pouco, após o período da Segunda Guerra Mundial, A Sociedade Literária Torta de Casca de Batata é um livro lindo. Ele é um romance epistolar todo escrito em cartas. Foi adaptado também para a Netflix, que é um filme também maravilhoso. Um romance de época que se passa na Idade Média, século XVI, é O Prata da Terra, da Luciana Klanovics. Ele tem como protagonista uma mulher cientista, algo completamente raro ali para aquela época. E é um livro também que a gente vai ter aquele casal que vai passar por diferentes épocas, sofrimentos, desencontros, separações. É uma história também bastante bonita. Minha leitura atual, Flores para Algernon. Ainda tô no comecinho da leitura, mas já tô gostando bastante. Ele é um clássico da ficção científica. Ele é escrito em forma de relatos de um homem que tem deficiência intelectual severa e ele se submete a passar por uma cirurgia que promete aumentar o QI. E um clássico que eu vivo recomendando pra vocês também, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Essa edição da Nova Fronteira tá disponível no Kindle Unlimited. Eu não li por esta edição, mas confio muito no trabalho da Nova Fronteira, então é uma das editoras que eu indico em questão de tradução, de trabalho com o texto. Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, também não li por esta edição, é uma edição da LPM. Mrs. Dalloway foi um livro que na primeira vez que eu li eu não entendi absolutamente nada dele, mas quando eu fiz a releitura eu entrei de uma forma tão intensa na história que se tornou um dos meus livros favoritos da vida. E ainda nesse gancho de clássicos, mas já entrando aqui em contos, novelas, histórias mais curtas, O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Ele é um marco da literatura feminista e ele traz uma mulher que é enlouquecida quando ela é mantida fechada numa casa pelo marido dela, que é médico, e que faz isso pra cuidar dela. Entre contos e novelas brasileiros contemporâneos, Adivinha Quem Não Voltou Pra Casa, do Pedro Poeira. Foi uma das leituras que eu mais gostei de fazer no ano passado. Traz a história de dois irmãos em São Paulo que saem em busca da mãe que saiu pra ir pro bingo na noite anterior e não voltou pra casa de manhã. Calafrio, da Tayana Alves, é a novela dela que vai trazer thriller psicológico, romance dark. É um livro também bastante impactante que eu amei fazer a leitura. A Noite Cai, do Camila Cerdeira, vai trazer uma história que mistura fantasia. É uma leitura muito gostosa e que a gente tem duas irmãs que são descendentes de bruxas de Yorubás percorrendo diversas igrejas da cidade para conseguir ajudar um lobisomem que aparece na biblioteca na noite que uma dessas irmãs estava estudando com a crush dela. Um Minuto para o Fim do Mundo traz o romance entre duas garotas, em que uma delas pretendia comprar um ingresso no show do Jonas Brothers para poder pedir a outra em casamento. Ela não consegue fazer aquilo, inventa uma mentira pra namorada e agora ela vai ter que se virar pra resolver a situação. É um romance fofo, com uma leitura muito fluida e gostosa da Lili Lua. Quando o Sol Voltar, da Olivia Pilar, também é um dos meus queridinhos. Ele vai trazer um romance distópico entre duas garotas. É uma história que se passa num futuro próximo no Brasil, em que o romance entre duas pessoas de mesmo gênero é proibido, então elas precisam se encontrar escondidas e juntas ali naquele momento elas vão relembrando tudo o que aconteceu até chegar naquele ponto. E é um livro que ele traz muito também uma sensação de esperança muito grande. Mas Será e Passadas ao Vento, da Paula Vivian, que são duas novelas que fazem parte da série Sétimo Andar. O terceiro livro dessa série vai ser lançado ainda esse ano, em
novembro. É uma leitura muito gostosa pra quem gosta de comédia romântica e que também podem ser lidas independentemente, porque cada um traz a história de uma amiga diferente. Loucuras de Carnaval, da Clara Alves, é também uma comédia romântica. A escrita da Clara Alves é deliciosa, vai se passar na época de Carnaval, mas acima de tudo o que eu mais gostei nessa história é o processo que a protagonista passa, né? De entender quem ela é, de superar parte das inseguranças, dos medos dela e assumir a própria voz. E também em época de Carnaval, Entre Dois Carnavais, da Thaís Bergman, é também uma comédia romântica de uma protagonista que ela só queria aproveitar o carnaval dela em paz. Tem situações bem engraçadas e um romance muito fofo acontecendo. E aí também uma história mais curta pra quem lê em inglês ou quem quer começar a ler em inglês, porque é uma leitura tranquila de ser feita. Evidence of the Affair, da Taylor Jenkins Reid, uma das minhas autoras favoritas do momento. Essa novela toda é escrita em formato de cartas e ela vai trazer uma história entre um homem e uma mulher que eles se conhecem porque os cônjuges deles estão tendo um caso, eles são as pessoas traídas e eles começam a se corresponder pra pensar como eles vão lidar com esses sentimentos. E também da Taylor Jenkins Reid está disponível no Kindle Unlimited em inglês o Maybe in Another Life, que em português foi traduzido pela Record como Em Outra Vida Talvez. A edição em português não está disponível. Foi o primeiro livro que eu li da autora. Dos livros dela eu considero um dos mais leves, vai pra esse lado da comédia romântica, em que a gente tem uma protagonista que ela precisa fazer uma escolha numa noite e o livro ele vai mostrar que ela faz tanto indo por um caminho quanto por outro. A gente vê duas possibilidades de história acontecendo ao mesmo tempo pra questionar essa ideia do quanto o destino age na nossa vida, o quanto são as escolhas que a gente faz. E também em inglês, Verity, da Colleen Hoover, tá disponível. Em português, ele mantém o título, publicado pela Galera Record, mas a edição em português não está disponível. Ele é um thriller psicológico de leitura bastante ágil. E aí, entrando agora nos livros que eu ainda não li, mas que eu tenho curiosidade, Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, é um livro de não ficção que vai explicar essa ideia do racismo estrutural na realidade do Brasil. Perto do Coração Selvagem é o romance de estreia da Clarice Lispector e tá também disponível no catálogo. Quem também tem adaptação na Netflix é Vulgo Grace, da Margaret Atwood, é a mesma autora de Um Conto da Aya, e a história parte de um caso real que aconteceu no Canadá. Clássico vencedor do Pulitzer, As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, também tá disponível no catálogo. E pra quem gosta de thriller policial, O Redentor, do Ioan Nesbo, que a editora Record tá lançando agora numa nova edição, ele tá disponível na edição antiga também no catálogo. Esse é o 6º livro da série Harry Hole, é o livro que antecede Boneco de Neve. E por fim, distopia nacional, O Segredo das Larvas, do Stefano Volpe, é um autor que eu tô com muita curiosidade de ler. Ele tem 3 livros disponíveis no Kindle Unlimited, e aqui nessa distopia o racismo fica ainda mais evidente, porque a gente tem uma sociedade separada com uma colônia que é exclusiva para pessoas de pele negra. Contem pra mim aqui nos comentários que outras sugestões vocês têm. Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, isso ajuda demais na divulgação do meu trabalho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos também, pra eles pegarem mais indicações de leitura. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.